Sandra falou capcioso, né? Hoje é o tipo da palestra que a gente pensa assim, fulano que tinha que estar aqui, vai falar do próximo, é bom que eu quero falar dele mesmo, né? Não é. Essa palestra é para quem tem quem está aqui, para quem vos fala, primeiro de tudo. Então foi sim, foi a intenção da gente fazer aqui um pensamento, foi para trazer vocês pensar quem é o próximo mais próximo, porque eu ia colocar o título de amar a si mesmo, mas ou ninguém ia vir, ou ia vir todo mundo, ou a gente ia ficar assim, né? Vai falar disso, eu já sei, já me amo, não vou, ou estou precisando me amar mais. Então colocar assim, né? O próximo mais próximo só pode ser a gente. Eu tive uma oportunidade, não recomendo, mas eu tive uma oportunidade de ter uma amiga que lia cartas, cartomante, e ela uma vez tirou a carta para mim e falou assim, alguém na sua família vai ficar grávida. Eu falei, nossa, mas minhas irmãs, né, 2 já não podem mais ter filho, a terceira não quer. Caramba, liguei para minha irmã, a única que poderia ainda ter. Eu falei, ela se cuida, porque diz que viram lá que alguém muito próximo vai ficar grávida. Tá bom. Aí passou nem um mês, eu descobri que eu estava grávida. Aí eu liguei para ela e falei, deixa eu perguntar uma coisa. Uma pessoa assim próxima, bem próxima da minha família, podia ser eu. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu estou grávida. Você viu tão bem que alguém próximo, bem próximo ia ficar grávida. E hoje essa criança, que hoje foi a menininha das flores, aqui tem 18 anos. Para quem chegou agora, não acompanhou a festa aqui do Arraiá, eu realmente acabei de me casar novamente, depois de 32 anos, com o homem mais charmoso do Arraiá. Né? Em vez de ir para aqui assim, em vez de ir para a lua de mel, a gente vem trabalhar aqui. Então, para quem está pensando que tipo de roupa que ela está usando, eu uso roupa da festa junina. E quem estava aqui antes viu que eu estava mais bonita ainda com as minhas trancinhas. Então, vamos lá. Noiva. Então, tá aqui. Já vai aparecer ali. Deixa eu pegar uma coisa muito importante. Se não... Agora Nossa, a casa tá cheia, realmente. Então, olha só, gente, o próximo mais próximo. Quem é esse próximo mais próximo? Então, o que me inspirou nesse estudo para falar sobre a gente mesmo, né, sobre esse amor a si mesmo, como é esse amor, amar a si mesmo, vem dessa passagem aqui. E essa passagem em Mateus, capítulo 22, versículo 39, é onde Jesus ele está sendo interrogado pelos fariseus numa situação que é assim. O doutor da lei, os fariseus e os saduceus queriam testar Jesus. Eram grupos religiosos que tinham formas diferentes de visualizar, né, a lei, a religião, mas depois se juntaram para ficar contra Jesus. Então, esses 2 grupos que estavam toda hora querendo questionar e colocar Jesus numa situação meio difícil. Então, um pouquinho antes de Jesus dar essa resposta a esse doutor da lei que pergunta para ele qual é o grande mandamento, qual é o maior mandamento, nessa passagem de Mateus, ele fala uma coisa muito interessante, porque ele fala assim, que os fariseus que vão fazer a pergunta para ele, eles dizem assim, que eles viram que Jesus, alguns capítulos antes, tinha calado os saduceus. Então é interessante como se posiciona nesse momento, nessa pergunta, né? Esses grupos religiosos querendo testar Jesus e fazer perguntas a ele, para colocá-lo mesmo numa situação de saia curta, para ver o que ele ia responder. Então, um pouquinho antes desse versículo 39, nesse mesmo Mateus, ele vai perguntar, os fariseus vão perguntar para ele sobre a questão do dinheiro, né? Quando eles perguntam para ele a questão da moeda, que pergunta que Jesus vai dizer então, né, a César o que é de César e, né, a Deus o que é de Deus. Então eles fazem essa pergunta capciosa um pouco antes e logo em seguida os fariseus vêm com essa pergunta, qual é o grande mandamento ou qual é o maior mandamento na lei? E Jesus então cita Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5, onde ele vai citar da própria lei dos judeus o que foi falado lá no tempo de Moisés. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Só que Jesus complementa isso. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essa passagem, quando eu fiquei imaginando assim, né? Então, para a gente amar o próximo como a nós mesmos, como funciona isso? Onde que eu vou? Parou ali, aqui tem. Como que eu vou aprender isso, né? Então, talvez porque a gente tem uma certa dificuldade talvez muita dificuldade, ou toda dificuldade, de entender o que é Deus, ou o tamanho desse Deus. O absoluto, para a gente entender o que é o absoluto, é muito grande. Então, amar a Deus com tudo isso aqui, teu coração, tua alma e teu poder, eu acredito que Jesus já sabia que a gente não ia conseguir entender isso tudo. Então, ele falou, deixa eu tentar entender e desenhar um pouquinho. Você vai amar a Deus, sim, sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu poder. Mas você vai aprender a amar o outro como a si mesmo.
esse como com duas proposições, né? Uma como, com a questão de intensidade, né? Do mesmo tanto que, e o outro com a questão da forma que, como, né? Como eu vou fazer para amar e o quanto que eu vou amar. Ele deu aqui uma medida de proporção para a gente entender isso. Por isso ele usou. E o próximo, que aquele joguinho dele sempre, né? De fazer que a gente pense no outro para se melhorar. Que eu só vou me melhorar através do meu contato com o outro e eu vou me entender, porque o que eu vejo no outro é reflexo de mim mesmo. Então, nessa forma que Jesus tem de abranger esse nosso conhecimento, fazer a gente pensar realmente. Então, esse é o tema aqui, que eu cheguei nisso e como que eu vou pensar, então, em quem é esse próximo, que somos nós mesmos, porque nós somos a extensão dos outros. Então, como se fossem, assim, duas vasilhas com digamos assim, uma mangueirinha, né, ligada um ao outro, que esses dois vasilhames, se você colocar água, ele vai passar de um para o outro. Nós somos assim, nos complementamos, somos todos ligados, interligados uns aos outros. Então a pergunta, quem é o próximo mais próximo? Vamos chegar aqui, antes da gente pensar em nós mesmos, Emmanuel vai dizer para a gente que o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. Olha que bonito que as pessoas que estão perto da gente, elas são colocadas por divina sugestão de amor. Então aquela pessoa difícil que está do nosso lado, não olha para o lado que fica chato, não olha para o lado, né? Ou espera que a gente não seja aquele que fomos olhados, assim, olha, então também foi colocado aqui. Divina sugestão do amor, então ninguém está junto com ninguém por tortura, né? Às vezes pode parecer, mas não é. Tem um propósito maior dessa nossa interação, a gente conseguir conviver, aprender essa convivência que é desafiadora, não é fácil, mas tem um divino, uma sugestão de amor. Por isso que eu trouxe essa frase, porque eu acho que é tremenda para a gente pensar nos nossos relacionamentos, de realmente quem é o próximo. Então ele cita essas áreas aqui que todos nós participamos, né? Então ele vai dizer lá no lar, a esposa, o esposo, né? Os avós, os hóspedes, o pessoal que vem do Brasil, que fica 3 meses, 4 meses, 6 meses. Né? Quem fica umas semanas queria que ficasse mais. Porque é assim, é aquele tempo que a gente tem com aquela pessoa. Então, se ficar muito, se ficar pouco, a oportunidade da gente conseguir interagir com aquela pessoa. No templo do trabalho, essa palavra de Emmanuel, no templo do trabalho. Eu odeio meu trabalho, como é que pode ser um templo? É um templo. Porque lá é que a gente vai praticar tudo isso. Então é lá realmente o chefe, os companheiros, está todo mundo ali. São os próximos. Eu trouxe essa foto aqui na via pública, porque quem está com saudades do metrô de São Paulo, ou quem nunca viu o que é o metrô de São Paulo, na Praça da Sé, 6 horas da tarde, é isso aqui. Que você entra no vagão, mesmo se você não quiser, você entra no vagão. Dá um desespero isso aqui. Ou você sai do vagão também, né? É o próximo, mais próximo. Aquele próximo, às vezes, que não deu tempo de tomar banho no final do dia. É para a gente lembrar que ele vai falar que na via pública são essas pessoas que são companheiras de caminho, são companheiras de via pública. O próximo mais próximo é aquele cara que está te irritando. Eu vou falar mais uma vez, no trânsito. Onde é que aquele próximo mais próximo está lá? Todos esses lugares. Né? Então eu estou assim, não tem saída. Ou está em casa, ou está no trabalho, ou está na rua. Ele vai falar também dessa esfera social. E aqui eu trouxe essas duas mãozinhas, porque ele fala isso realmente para a gente lembrar da criança e do doente, né, o desesperado, o triste. São esses próximos também que estão precisando da gente. Né? Ele chama aqui as afeições e os laços de solidariedade comum. Pessoas que você às vezes não tem nenhum tipo de relacionamento e você tem aquela solidariedade, você sente aquela compaixão, simplesmente porque aquela pessoa está ali dividindo aquele espaço com você. Ele vai falar da luta contundente, ou seja, não tem jeito, né? Contundente do esforço humano. E aqui ele explica que é onde está o adversário e o colaborador. Por isso que eu trouxe essa foto, que é um rapaz se afogando, do lado tem a boia e do outro tem o pezinho. A gente encontra de tudo, encontra aqueles que estão lá para dar o pezinho para a gente, para acabar de se afundar, e aqueles que vão trazer a boia. Então, esses são os próximos também, vai ter de tudo, está sortido. Vai ter de tudo. Então ele fala que, né, a gente tem inimigo declarado ou oculto, ou ainda o associado de ideias que se expressam por nossos instrutores. Então tudo isso aqui são nossos instrutores que são associados de ideias. A gente também se atrai, né? Também a gente está ali nesse contexto de trabalho, de família, de tudo, porque a gente atraiu aquela situação para a gente, somos responsáveis de estar naquele momento, naquele lugar, desempenhando uma função ali. Então, por isso tudo é que essa questão de o próximo mais próximo, quem está realmente com o coração mais perto da gente. Mas a gente já entendeu
que o amor a si mesmo, ele tem relacionamento com o amor com o próximo, porque é como a gente se ama que vai trazer esses recursos para mostrar como que a gente, através do outro, a gente vai aprendendo a se amar, tá? Então, conforme a gente vai se amando, né, a gente vai se autovalorizando e vai tendo um autocrescimento. É um trabalho que a gente vai fazendo com a gente, é um processo que a gente vai ter que ter uma consciência para fazer. E quando eu penso nessa interação com o próximo, né, não mais próximo, mas com o próximo, Emmanuel fala aqui nesse mesmo texto uma coisa que é bem, bem linda, que em toda parte a gente vai encontrar o próximo que precisa, vai pedir o nosso auxílio, sempre vai buscar um auxílio nosso, como naquela parábola do samaritano, né, que Jesus conta sobre a pessoa que estava precisando de ajuda, e aí quem veio socorrer ele, que desenvolveu toda essa compaixão, quer dizer, que ajudou pela compaixão realmente. Então a gente vai ter, em todos os momentos, alguém precisando da nossa compaixão, precisando da nossa atenção. A gente tem que sair um pouco da tela, do telefone ou do carro e olhar um pouco mais para o lado. Tem um próximo, bem próximo da gente, precisando de ajuda. Mas a gente tem que também focar na gente. Se a gente não conseguir essa ajuda primeiro para a gente sabe que não vai conseguir dar para o outro. Por isso que a gente tem que fazer quando a gente viaja, fazer aquele exercício de aprender que a máscara tem que pôr primeiro na gente, para depois pôr, né, numa criança ou quem está precisando, porque somos primeiros nós. Então, o Emmanuel vai falar para a gente que a gente tem que auxiliar sempre. E aí a gente vê que é uma dificuldade, não é todo dia que a gente está bem para ajudar o próximo. E olha o que ele fala aqui. Os santos e os heróis ainda não residem na Terra. Somos espíritos humanos e mistos. Cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos, traz uma auréola de rei e uma espada de tirano. De luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Somos essa dualidade. Mas quem que a gente vai querer nutrir para que isso sobressaia, né? Quem que a gente vai incentivar para sair da gente? Quem que a gente vai alimentar? Nosso lado mais animalesco, mais instintivo, a gente vai ter inteligência para trabalhar, que a gente tem que fazer mudanças para o nosso próprio bem, não pelo outro, mas pelo nosso próprio bem. Então, o que é amor próprio? E aí, quando eu estava estudando, né, eu falei, gente, não é possível. O livro Garimpo de Amor, da Joana de Ângeles, que tem umas pessoas que estão estudando o livro aqui no sábado, ela tem 2 capítulos, com o título Um amor próprio e o outro Amor a si mesmo. Aquilo bagunçou minha cabeça, falando, peraí, deve ter alguma diferença. O que é amor próprio? O que é amor a si mesmo? E aí você vai estudar outras coisas, eles falam de autoestima. Eu falei, caramba, agora confundiu tudo, né? Porque quando a gente fala assim, você tem que ter autoestima, a primeira coisa que vem na cabeça é, você tem que se achar lindo. Né? A autoestima está muito ligada à qualidade. Não me acho bonito, ou não me acho alto, magro. E a proporção sempre assim, né? A gente não é bonito comparando com quem? Ou a gente não é alto e baixo comparando com quem? Gordo, magro, comparando com quem? A gente está sempre se comparando com alguma coisa. E não olhando para a gente como aquilo que a gente é. Com essa valorização daquilo que a gente é. Então, na autoestima tem um outro tipo de visão que está muito ligado àquilo que a família passou para a gente. A forma como a gente foi criado. O que a gente criou na cabeça da gente. O que é a autoestima. Então, a autoestima elevada está mais ligado a essa coisa da qualidade. Isso sou eu que estou trazendo o estudo para vocês, tá? Eu acho que estou tentando passar para vocês coisas que eu vi, mas que vocês podem ter uma ideia diferente, mas procurem também saber mais sobre esse assunto, porque é muito legal você tentar entender um pouco o que é uma autoestima, o que é um auto-amor, o que é um amor próprio. Por isso faz toda a construção de quem a gente é. Então aqui, no caso do amor próprio, Joana, então, no próprio livro Garimpo de Amor, ela vai dizer que o amor próprio simplesmente é dar a exata dimensão daquilo que se é, de como se encontra e de quanto se necessita realizar. Já muda, já não é mais só a questão do amor próprio, de eu sou bonito, feio, alto, magro, gordo. Como é que eu me encaixo na visão do outro sobre mim mesma? Já é uma busca diferente. O amor próprio, você está olhando mais para aquilo que você é, e que você está, e aquilo que você pode realizar. Muda totalmente de figura. Muda muito de figura como você se vê. Muda bastante. Outra coisa que eu fiquei pensando, nessa questão de autoestima e amor próprio, né, e o amor a si mesmo, quando você compreende essa finalidade, a existência, por que a gente está aqui, muda tudo de figura como você se vê também, a sua capacidade. A gente está muito preocupado ainda com o exterior, mas a gente está olhando isso aqui, aquilo que nós realmente somos. Como é a nossa visão de nós mesmos? Como é essa construção? O que a gente está fazendo agora? O que eu vou fazer comigo para o meu futuro?
É assim que a gente tem que chegar, pensar. E o amor não é uma coisa que, assim, ele está dentro da gente, mas ele é uma construção. A gente vai aprender a amar. Nós temos a capacidade do amor dentro da gente, colocado pelo Criador, mas com o passar dos exercícios, com o passar do tempo, a gente vai desenvolver o amor como o nome deveria dizer realmente, né? Não o amor doente, mas o amor de verdade. Aquele amor que Jesus nos ensinou, aquele amor total, que independe de como a pessoa age, de como a pessoa é, de como a gente recebe, de que a gente dá. Um amor puro, aquele amor mais puro que a gente possa imaginar. Então, essa essência do amor está na gente, né? E a Joana vai dizer, então, que ele está adormecido, ainda nas nossas profundezas, aqui no nosso eu, mas que esse amor está lá. Então, ele vai desempenhar um papel importante. A gente vai conseguir desenvolver esse amor, vai sair da gente para o outro, para a gente mesmo. No começo, é mais autovalorização mesmo, o ego fala mais alto, a gente é mais egoísta, é mais narcisista, mais egocêntrico. É aquela questão assim, não é o amar a si mesmo com essa visão. Né? Isso seria uma coisa mais inocente, mais infantil ainda. Essa visão de eu falar, não, eu me amo mesmo, me adoro, porque eu sou maravilhoso. Quando a gente fala assim para a pessoa, você não tem amor próprio, a gente também acha assim, né, quase um sinônimo de sangue de barata. Você não tem amor próprio. Como se fosse um sinônimo de você não tem coragem para fazer isso. E não tem nada a ver. O fato de você não ter amor próprio é muito diferente do que você achar que você não reagiu porque você não tem amor próprio. É claro que você se valorizando nessa dimensão, você vai evitar situações que te coloquem com pessoas que não vão valorizar isso em você. Mas é um processo. Os relacionamentos abusivos, né? Os relacionamentos narcisistas, é óbvio, como a própria Joana diz, que está na fase inicial. É um amor doente ainda. Ainda não atingiu um amor pelo outro por aquilo que ele é. Tem muito condicionamento. Então, entendendo que a gente está nesse processo, não tem ainda aquela pessoa que já descobri tudo, já tô bem, já aprendi a me amar nessa condição. É todo um processo para chegar aqui. Então, quando a gente vai compreendendo essa finalidade aqui dessa existência, a gente tem essa visão mais de compreensão, mais de compaixão, de autocompaixão. A gente vai se vendo nas coisas que a gente tem que melhorar, naquilo que a gente pode melhorar, naquilo que a gente pode fazer com a gente mesmo, não com o outro, não é com o próximo, mas é com esse próximo aqui, esse que está aqui pertinho de mim, eu mesmo, comigo. E a gente vai aprendendo que a vida vai ficando um pouco mais fácil, digamos assim, ou menos complicada talvez, porque a gente vai fazendo coisas com menos desespero, as coisas mais calmas, né? A gente não vai fazendo mais, vai servir lá com humilhação, a gente vai fazer todo o trabalho com mais amor, porque a gente tem noção disso, a gente sabe exatamente o que eu sou, onde me encontro e quanto a gente ainda tem para realizar. Então, essa autovalorização e autocrescimento, eu continuei trazendo aqui o texto dela, para ver como é importante esse caminhar, né, dessa visão egocêntrica, narcisista de nós mesmos, esse amor doente por nós mesmos, ou esse amor por aquilo que eu sou, por aquilo que eu posso realizar, por aquilo que eu ainda vou realizar. À medida que o ser humano conscientiza-se dos objetivos existenciais, então, né, sabendo de novo o que é, dos desafios que o aguardam e de como deverá enfrentar insucessos e problemas, maior se apresenta o amor próprio. É aí, é aqui o amor próprio. Não é se achar, eu não tenho amor próprio porque eu não me acho bonito, ou não me acho por um monte de coisas que colocaram mais da autoestima do que no meu espírito, naquilo que eu sou. Né? Não vive em mim essa capacidade. Talvez quando criança me pintaram um quadro de mim mesma que eu cresci e provei totalmente o contrário, porque eu fiquei na imagem que me passaram e eu, como espírito, conquistei muito mais coisa. Então, esse é que o induz, né, a não cometer os mesmos desvarios de antes, ao culto do personalismo perturbador, ao narcisismo desenfreado, nem tampouco a subestima, a desconsideração pelos seus potenciais de realização, enfim, a tudo quanto lhe é próprio como resultado das conquistas conseguidas. Esse valor de quem se é. Porque nós todos temos isso aqui. Nós passamos por essas fases. Não só na vida, como às vezes por meses. Né? A gente acha que a gente está sentindo assim, lá em cima, e olha só quanta coisa a gente ainda tem para completar, mas também se parabenizar por tanta coisa que eu já completei também. A gente tem coisas na vida da gente, né? A gente está aqui hoje buscando isso porque a gente já conquistou alguns valores espirituais que nos levam a estar onde estamos e não desesperar com o que estamos passando no momento. Porque talvez mais lá atrás a gente teria uma condição totalmente diferente, estaria se desesperando muito mais do que a gente estaria, né? Do que a gente está hoje. Fala, nossa, eu estou me sentindo, tô bem, estou passando por isso aqui, estou mais calma. Porque a gente vai percebendo isso aqui, a gente já vai passando por essa fase. Então, esse auto-amor, diz Joana, é constituído pelo respeito que devemos nos ofertar. Esse respeito com a gente mesmo, esse entendimento de que eu não estou lá ainda, mas eu já
também não estou onde eu estava. Eu também já saí daquele lugar. Não só aqui, como o próprio espírito, né, imortal que nós somos. Já progredimos. Eles falam pra gente, né, os amigos espirituais, que essa é a melhor encarnação que a gente tem. Não dá nem para imaginar como é que podia ser pior, né? Mas podia, porque já foi. Se a gente está aqui hoje é porque é melhor. É aquilo que melhor a gente pode ter. E vão ter outras melhores que essa também. Esse é o grande, né? É a grande escola da vida. Então, trabalhando em favor dos valores éticos que estão latentes e merecem ser ampliados de forma que se transformem em luzes libertadoras da ignorância. E a coisa mais linda que ela diz, e em paz de espírito que impregne as outras vidas. Então, se o amor tem que passar por mim, a paz de espírito também vai passar por mim. Então, eu não faço mais pelo outro, eu faço mais porque vai me dar essa paz de espírito. Vai desenvolver dentro de mim as capacidades que eu tenho latentes de me desenvolver como um ser espiritual imortal, acima de qualquer outro relacionamento. Sou eu, né? É a minha caminhada evolutiva, individual. Não dependendo do outro, né? Não vou ser mais o valor que o outro me dá, ou o valor que a minha mãe me dá, ou o valor que eu tenho no meu trabalho, mas é quem eu sou. O que eu já desenvolvi, o que eu já caminhei. Já caminhamos bastante. Com certeza já caminhamos bastante. E temos mais para caminhar. Não perder de foco isso também, né? Então, no começo, a gente vai, assim, tendo essa satisfação com a gente mesmo, né? A gente fica essa coisa de se autocondenando, pega o chicote, dá 10 chibatadas em cada lado. Não consegue ainda sair da situação de que a gente tem a capacidade de se responsabilizar pelo acontecido e mudar a partir dali. Porque o tempo que a gente perde se culpando ou pensando no que a gente fez que não deveria ter feito, a gente não consegue passar para frente e arrumar daqui para frente. Porque a única possibilidade que a gente tem é daqui para frente, porque o que eu já fiz lá atrás já não tem mais. Como é que eu vou consertar a palavra que eu falei que ofendeu? Se eu não mudar a minha atitude daqui para frente. O outro só vai me perdoar, talvez, se ele perceber em mim uma atitude diferente de como eu tratava ele antes. Porque enquanto eu tiver com a mesma atitude, eu posso falar o que eu quiser, mas a minha atitude vai fazer que o outro mude. Não dá mais para passar para o outro isso. Então, o amor a nós mesmos, ele dá para fazer quando a gente tiver essa autoanálise, através da meditação, da leitura, do estudo de nós mesmos, aquilo que eu sou, aquilo que eu gosto, aquilo que eu me valorizo. Sou eu. O tema central sou eu, para que eu possa me conhecer, para que depois eu possa estender isso ao outro. Né? Ter a mesma forma de compaixão comigo com o próximo. Então, eu queria falar para vocês, quando a gente consegue fazer esse processo de entendimento do nosso valor, de como a gente está agindo, do que a gente é capaz, né, independentemente do que os outros estão falando, fazer toda essa caminhada, ela vai dizer que a gente tem o milagre da paz interior. Porque já não depende mais, você caminha mais seguro daquilo que você tem de valor com você mesmo, que não vai dar para esperar o outro trazer para você. É um valor que você vai se descobrir com esse autoconhecimento, com essa meditação. Tem que ter um tempo para a gente se conhecer. Não dá mais para acordar, ir para o trabalho, né, se relacionar, sair à noite sem parar um tempo para se perceber o que me agrada, o que não me agrada, no que eu preciso melhorar, o que eu já melhorei. Essa análise a gente tem que fazer constantemente. Isso o Santo Agostinho já dizia, ele fazia toda noite. Eu durmo antes de fazer tudo isso, porque a lista é grande, acho que eu fico com sono, eu durmo. Mas assim, durante o dia mesmo, acho que não dá. A gente está numa época que não dá mais para esperar a noite, para você saber, porque muitas vezes no dia a gente já sabe que pisou na bola logo na hora que você faz. Respondi, falei, fiz de novo. Então assim, vai esperar a noite para fazer a lista para consertar? Conserta ali mesmo, percebeu? Olha, você me desculpa, eu falei com você de um jeito que eu acho que não foi legal, né? Percebi agora. Não, vamos fazer enquanto a gente está podendo. Você já se conhece, você já se percebe, você tem essa chance de fazer de novo. Então aqui, Joana diz pra gente que quando a gente fizer essas duas coisas aqui, vai trazer essa paz interior. Então olha só o que ela fala, quando a gente está assim, nesse ponto de se amar, ela vai dizer que a gente vai compreender que mesmo não amando, tem o dever de amar. E embora ignorado em relações às próprias conquistas, cumpre-lhe preservar o amor por si mesmo. Então não tem desculpa, a gente tem que ter esse amor, esse respeito pela gente mesmo, tá? E mesmo se a gente não se sentir amado, a gente tem que se amar, a gente tem que achar na gente um ponto de que a gente tem uma qualidade para a gente se amar, independentemente do que a gente ouviu quando era pequeno, ou que um chefe falou, ou que um amigo falou, ou que um marido, uma esposa falou, ou que um irmão falou. Né? E assim, guardar espaço, minha irmã disse uma coisa linda uma vez, para a gente guardar espaços pequenos para grandes mágoas. Isso até hoje eu penso assim, porque a gente guarda espaços grandes talvez para poucas mágoas. A gente é muito melindrado, né? De repente ocupa um lugar no meu coração de coisas que foi tão pequena, e as coisas que foram tão grandes, a gente conseguir compactar e colocá-la lá dentro, né, de uma forma saudável, e entender aquilo e guardar
como ensinamento. Talvez aí seja o que ela quis me dizer. Como ensinamento, e não como uma coisa que você vai arrastar com você o resto da vida. Querendo até não conseguindo perdoar, ou não conseguindo, né, esquecer a gente não vai mesmo, porque é um outro departamento do cérebro. Mas assim, de verdade, o espaço que aquilo faz na sua vida. Como você vai lidar com aquilo? E aí, ela diz que quando a gente, então, atinge esse patamar, quando a gente é humilhado, a gente não se sente diminuído. O meu valor está ali já. Quando exaltado, não acredita em superioridade pessoal, porque é bom, né? A gente escuta um elogio, né? A gente muda até a postura. A pessoa chega e fala, você tá bonita, nossa! O peito abre, né? A pessoa fala, nossa, o que você fez no cabelo? A gente faz assim, né? A linguagem corporal, a palavra, o poder de uma palavra, de você deixar a pessoa bem naquele dia. Né? Um comentário que você faz, puxa, você tá bem hoje, essa cor fica bem. Fala, nossa, essa cor em você te engorda. Não. Falou com a pessoa baixou o ombro, não foi um comentário muito bom, né? Então, assim, passa a não depender mais desse elogio. Não depende mais. Eu saí, eu cortei meu cabelo, eu gostei. Se o outro gostar ou não gostar, o problema é dele que tá me olhando, porque eu não vou ficar me olhando o tempo todo, né? Se meu cabelo não tá bonito, o problema é de quem tá olhando. A menos que você ande com o espelho o dia todo. Mas perseguido não teme a ninguém ou a situação aflitiva qualquer. Porque sabe do seu valor, sabe para onde vai, sabe quem está no controle. E bajulado não acredita na lisonja mentirosa. Porque a bajulação tem outro nome, né? Já não é mais o elogio puro de você realmente, mas o que você está falando atrás daquele elogio para aquela pessoa, o que ela vai te trazer? Eu vou falar porque, olha, depois lá o cara vai lá e me ajuda, né? O cara tem amigos, né? Tem contatos. Então, assim, qual é o tipo de relacionamento? Você está fazendo um investimento, né? Você vai sacar os dividendos, mas não é... A gente não está investindo numa amizade para sacar depois, a gente está convivendo, está dividindo histórias. Então, quando a gente tem essa concepção, tudo que a gente tem, de que a gente é essa paz interior. Por que tudo isso? Para trazer essa paz interior. Eu sou eu, estou no meu papel, fiz um monte de coisa errada, estou errando, não sei o quê, mas eu tenho consciência também de que eu errei e que eu vou tentar arrumar. Isso traz essa paz, sabendo que você não vai ficar naquele lugar mais, né? Então, a gente com isso tudo para também de se comparar. Porque a gente tem mania de comparar com o outro também. Parece que o outro não tem problema, o outro é mais inteligente, o outro tem um físico melhor, tudo. Porque a gente ainda não está resolvido com aquilo que a gente é. A gente vai tendo uma ideia meio falsa de que o outro tem mais, o outro possui mais, porque eu ainda não parei para me enxergar, ainda não fiz esse caminho de me enxergar, daquilo que eu sou capaz, daquilo que eu já fiz, aquilo que as pessoas falam para mim. A gente tem amigos, às vezes em comum, que eles têm a mesma lista, tanto daquilo que é bom como que é ruim. Às vezes você escuta o mesmo elogio de pessoas diferentes e você escuta a mesma crítica de pessoas diferentes. Para ouvir um pouco, né? Naquilo que estão te elogiando e naquilo que também estão te criticando e fazer uma avaliação e falar, não, se tem mais pessoas observando o mesmo comportamento, então ou eu tenho valor porque eu estou acertando ou eu tenho que melhorar porque meu comportamento está sendo igual com outras pessoas. É importante a pessoa que fala, você sempre faz assim, né? Ou todos os seus amigos falam a mesma coisa de você. E eu resolvi trazer um exemplo aqui, porque eu tenho a certeza que Jesus fez exatamente isso que Joana disse pra gente. Ele teve a exata dimensão de quem ele era, de como ele se encontrava e quanto ele ainda necessitava realizar. Eu acho que a gente não tem assim, um exemplo, nem pensando em Jesus como filho de Deus, né? Se você quiser tirar a história de que eu não acredito nisso, você fala, não, talvez não seja o que falam. Ok. Então vamos pensar no Jesus homem. E pensar se ele não fez isso que eu vou falar aqui, que está no livro da Joana. Né? Se ele não tinha essa exata noção de auto-amor dentro daquilo que ele é, daquilo que ele se encontra e daquilo que ele tinha para fazer. E ela vai citar isso aqui, é do livro, o que ela diz pra gente. Ele nunca se permitiu descurar da tarefa para a qual veio ao mundo. A gente não tem nenhum relato que um dia ele se escondeu porque ele estava mal e ele não queria passar por aquilo que ele estava passando. Muito pelo contrário, Jesus estava ali, né, com todos, o tempo todo no meio de todos. Jamais se facultou transferir o culto do dever, mesmo quando perseguido, caluniado, vigiado pelos adversários gratuitos. Também não tem nenhum relato de que naquele dia, né, ele amarelou e falou, não aguento isso aqui. Né? Tudo de Jesus, ele estava lá no meio, né? E com uma certeza assim tão grande, quando ele é preso e ele aparece diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos é uma cena daquele filme no History Channel sobre a vida de Jesus. A gente não tem noção se foi assim, mas faz sentido.
da cena, que Jesus teria chegado para Pilatos e falado assim, você não sabe, Pilatos falou para ele, você não sabe que eu tenho poder de vida ou de morte sobre você? Jesus falou para ele, sim, você tem, mas não mais do que o poder dado pelo meu Pai que está nos céus a você. Então aquela certeza, confiança no Pai, de que naquele momento Pilatos tinha poder de vida ou de morte sobre ele ou não. Tanto teve que lavou as mãos e deixou para o povo decidir. Mas naquele momento, a consciência de Jesus de quem ele era, e que ele sabia que aquele problema, aquele acontecimento, aquela parede na frente dele, como nós temos as nossas, não teria sido colocado na frente dele se não tivesse sido permitido pelo Pai. Então a gente tem que ter consciência que mesmo nos momentos difíceis, não teria sido colocado na nossa frente se não tivesse sido permitido pelo Pai. Lógico que não, ali Jesus não estava tendo as provas, não era uma prova e expiação para Jesus, né? A gente sabe que o contexto ali é outro, mas para a gente, num contexto um pouco mais aqui, a gente tem que pensar assim, qual é meu Pilatos, né? Qual é meu Pôncio Pilatos? O que ele está me desafiando daquilo que eu sou? Não se facultou a tristeza ou a depressão, embora não faltassem motivos e circunstâncias para conduzi-lo ao desânimo. Né? Problema ali em volta de Jesus não faltava. Né? Mesmo com a notícia da morte de Lázaro, que era um grande amigo, ele chorou, mas ele seguiu. Né? Mesmo porque ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, todas essas passagens de Jesus. Impertérrito, e aí Joana, né? Impertérrito, destemido, manteve-se afável com os enfermos e... Olha aqui, gente, olha a gente aqui. Ele se manteve afável com os enfermos e cansativos companheiros de ministério. Chamou João, Pedro, sabe, todo mundo ali de cansativo companheiro, ou seja, né? Porque devia ser cansativo mesmo para ele, tá toda hora ali treinando os caras não entenderam, corta a orelha, o outro faz as coisas. Que cansaço deve ter dado mesmo para Jesus pegar aqueles 12, né? Que somos nós. Se ele teve paciência com aqueles 12, ele pode ter mais paciência com mais gente, né? Ele sabe do caminho de cada um de nós. Então ele foi isso, né? Ele foi afável com os enfermos e cansativos companheiros de ministério, dócil ante as misérias morais dos doentes da alma, compadecido da ignorância que vigia em toda parte, confiante em Deus em todos os instantes, até mesmo no Calvário. Até o fim, ele sabia quem ele era. Ele sabia da capacidade dele e para onde ele estava indo. Né? Onde ele se encontrava e para onde ele estava indo. Ele sabia. A maior prova ali da cruz foi o espírito imortal, que a morte, né, não acaba, que a vida continua. Até o fim, Jesus sabia quem ele era. E por conhecer a grandeza de que era constituído, não falhou, não temeu, não deixou de amar, embora desamado. Injuriado e aparentemente vencido, terminando por vencer todas as injunções perversas e seus sequazes, seus seguidores. Ou seja, né, Jesus viveu o amor a si mesmo à medida que se entregava ao próximo, à humanidade. Esse é um espírito que conquistou esse amar a si, né, muito mais, mas amar ao próximo. Sabe, ciente de quem ele era, a construção que levou, né, o tempo que levou para um espírito como Jesus, que foi um dia como a gente, né? Ele simplesmente foi evoluindo e foi adquirindo isso. Ele não nasceu pronto com tudo isso, é o que ele vem mostrar para a gente também, que a gente pode fazer esse caminho. E aí, eu achei um texto, quando eu estou estudando, eu pego assim, se eu achar um texto que a pessoa cita uma das obras complementares, né, de Divaldo, de Emmanuel, eu vou na fonte para ler se é aquilo, porque eu tenho medo de estar citando aqui uma fonte que não é verdade. Essas metas que eu vou trazer aqui, elas diz que foi baseada no livro Amor Imbatível Amor, da Joana de Ângeles, capítulo 13. Eu fui ler o capítulo 13. Não está especificamente como está aqui, mas dá uma ideia do que seria. Então, não vou citar como sendo Joana, eu também não tenho o autor, porque esse texto não tem o autor. Ele diz que é uma redação baseada no Momento Espírita, de um programa baseado nesse estudo. Mas assim, só para citar, fica claro que eu não estou citando Joana, mas eu também não tenho o autor disso. Mas eu queria compartilhar com vocês para a gente pensar assim, então tá tão difícil assim, a gente conseguir se amar e amar o próximo? O que eu tenho que fazer para me amar? Como que é esse contexto todo? E aí eu separei essas metas para a gente pensar, para que isso traga para a gente, né? Não só para a gente vivenciar agora, mas o que a gente vai vivenciar no futuro também, nosso plantio. Olha só que legal. Quando escolho amar mais minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, cultivando a paciência e a tolerância, estou amando a mim mesmo. O fato de eu ter a consciência dessa família, dessa equipe comigo, né, de quem está comigo, me faz amar a mim mesmo. Até mesmo porque lembra que vai trazer o equilíbrio, a paz interior.
Então, tá inferno lá em casa porque eu não consigo lidar. Se eu conseguir lidar com isso e eu vou ficar em paz, então eu vou fazer a minha parte. E se todo mundo fizer, né, chega uma hora que vai reinar aquilo em casa. Quando escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa, estou amando a mim mesmo. Eu estou mais leve. E eu estou decidindo deixar para trás. Porque sabe o que? A gente deveria perdoar o pecado, não o pecador. Porque o pecador, quem tem que perdoar, se é que Deus perdoa, porque ele não precisa perdoar, mas assim, na concepção de que quem é que vai perdoar aquele crime, aquela coisa horrível que fizeram? Não sou eu. Eu posso perdoar porque no momento que eu entender que ele estava num patamar doente, que ele fez o que ele fez, porque ele não sabia melhor, eu estou desculpando, talvez perdoando o que ele fez. Não sei se fica mais fácil pensar em perdoar assim, porque não vai trazer nada de volta, né? Se foi um crime, se foi uma coisa horrível, não traz de volta, mas traz a gente de volta. A gente tem que fazer com a gente, o papel está com a gente. Eu vou fazer esse papel para que eu me ame, para que eu fique mais leve. Então, cada vez que eu faço isso, é um sinal de que eu estou me amando. Quando escolho aprender, buscando aprimoramento intelectual nas áreas do conhecimento do meu interesse, eu estou me auto-amando. Eu vou melhorar, vou trazer recursos para mim. Então, já vou agir diferente com aquelas pessoas, aquela situação, porque eu estou me melhorando. Eu já sei melhor como agir com aquilo. Eu vou me preparar melhor para aquela situação. Ou vou questionar mais aquela situação. Né? Quando me aceito como eu sou e vejo as minhas imperfeições, situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir meus erros, estou amando a mim mesmo. Então, é assim, a consciência de que eu errei, que eu fiz coisas que, né, realmente não foram boas, mas entender o meu momento, entender que eu posso refazer aquela história, eu posso recompor aquela história, eu posso me responsabilizar e fazer diferente. É só o que dá para fazer. Né? O Divaldo conta uma história, até esses dias eu tinha contado para alguém, mas eu achei ela na íntegra, que uma senhora chegou para ele e falou assim, você já deve conhecer a história, Divaldo, eu fiz 16 abortos. Ele falou, sim, pois não. Ela falou, mas você não vai falar que eu sou culpada? Ele falou, não, a gente está falando do que aconteceu. Se a gente vai passar para ser juiz, você não me falou que a gente já ia te julgar. Você está me contando o que você fez. A gente não está na parte do julgamento ainda. Daí quantas vezes alguém divide alguma coisa com a gente e a gente já passa para o julgamento? Ela só está dividindo um assunto. E na cabeça da gente, rapidamente, né? Naquele momento o Divaldo falou, não, você dividiu comigo o que você fez de 16 abortos. O que você pretende fazer agora? Ela falou, o que eu faço agora? Ele falou, ame. Ela falou, mas como é que eu vou amar? Eu não tenho filhos, eu não tenho nem marido. Eu vou amar quem? Ele falou, você vai achar uma forma de você retribuir esse amor. Se envolva com alguma coisa da educação, procure ajudar, procure trazer esse amor para alguém. Vai amar, ame. E aí, então, ela, né, a história é mais longa, mas eu vou encurtar, não tem aquela graça do Divaldo para contar, mas assim, ela se envolveu em trabalhos, começou a trabalhar com criança, e ainda ela falou para ele, Divaldo, eu estou com um câncer no meu ovário. Você acha que é por conta dos meus abortos? Ele falou, não sei, quem sabe. Nem todo mundo que tem câncer fez aborto. Você não tem como saber se é isso. Não se importe com isso. E ela acabou fazendo a cirurgia, retirou todos os órgãos, continuou trabalhando. E aí Divaldo conta que uma pessoa, né, do meio deles falou assim pro Divaldo, Divaldo, você viu fulana? Você sabia que ela fez 16 abortos? Divaldo falou, sim, mas o que tem? Ele falou, não, mas ela deve estar toda obsediada. A Divaldo falou, mas escuta, o que esse homem tá vendo? Eu não consegui ver nada nela. Eu não vejo nela, ninguém é obsediada. Pelo contrário, ela renovou, ela foi fazer a vida dela, ela foi amar. Né? Então, assim, quantas vezes a gente fica preso naquele problema, é óbvio, né? Divaldo ainda fala, ele não está apoiando o aborto, não é isso, é um crime, sempre vai ser um crime. Mas entender o porquê, aquele motivo, não é motivo para a gente condenar ninguém, não é motivo para a gente apontar o dedo, ela vai aprender. Ele falou, ame o seu corpo, né? Refaça a sua história. E ela vai reconhecer, ela vai fazer diferente umas outras vezes. Mas naquele momento ela resolveu viver e fazer o que ela podia fazer, que ela foi amar. Então é isso, né? Quando a gente faz isso, quando a gente corrige, é também um auto-amor. Porque a gente vai sofrer mesmo, a gente vai chegar naquela condição da paz interior. E por fim, quando me dedico diariamente ao exame de consciência, à meditação, ao autoconhecimento, estou dando provas de amor a mim mesmo. Quando até eu desafio aquele pensamento que chegou na minha cabeça, que não me olharam direito, não me responderam direito, né? Deixaram o copo na pia para me irritar, não deram bom dia porque não gosta de mim, tá de mal de mim. A gente ter esse processo com a gente diariamente, como eu disse, talvez mais vezes durante o dia, para a gente voltar um prumo, para a gente repor alguns pensamentos doentes na cabeça da gente. É um sinal de amor a nós mesmos. Se a gente fizer isso aqui, é uma forma da gente se amar.
E aí eu pensei assim, falei, eu vou levar uma poesia bem bonita. Eu não consigo decorar a poesia ainda. Falei, mas eu vou levar uma poesia e eu vou ler. E tem uma poesia lindíssima, atribuída, não sei se é dele, Charlie Chaplin, que fala Quando Eu Me Amei. E é lindíssima, eu achei, eu vou levar, vão chorar, vão ficar super emocionados, vão passar um dia lindo. Mas não, eu achei melhor não trazer. Eu trouxe uma outra que quem foi adolescente como eu na década de 80 vai lembrar desse poeta. Quem não sabe, depois entra no carro e põe a música Eu Me Amo, do Traje a Rigor. Roger Moreira. Quem riu porque lembrou do Traje a Rigor, né? E essa música, durante muito tempo, eu escutava essa música como narcisista. Eu me amo. Mas, gente, olha se não são duas situações que a gente conversou aqui, do antes e o que faz com esse amor sadio, esse amor desse valor de quem a gente é. Eu não vou cantar, minha voz não é boa para cantar, mas eu sei que ao ler, alguns vão cantar mentalmente. E ele fala assim, eu me amo. Há quanto tempo eu vinha me procurando? Quanto tempo faz? Já nem lembro mais. Sempre correndo atrás de mim feito um louco. Tentando sair desse meu sufoco. Eu era tudo o que eu podia querer. Era tão simples, eu custei aprender. Daqui pra frente, nova vida eu terei. Sempre ao meu lado, bem feliz eu serei. Eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Depois que ele descobriu isso, olha aqui a segunda parte. Como foi bom eu ter aparecido nessa minha vida já um tanto sofrida. Já não sabia mais o que fazer para eu gostar de mim, me aceitar assim. Eu que queria tanto ter alguém, agora eu sei que sem mim eu não sou ninguém. Longe de mim nada mais faz sentido. Para toda a vida eu quero estar comigo. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Foi tão difícil para me encontrar, é muito fácil um grande amor acabar. Mas eu vou lutar por esse amor até o fim. Não vou mais deixar eu fugir de mim. Agora eu tenho uma razão para viver. Agora eu posso até gostar de você. Completamente eu vou poder me entregar. É bem melhor você sabendo se amar. Gente, se amem, nos amemos, né? Um bom domingo para vocês.